Primeiro, eu queria agradecer muito pelo convite. Eu estou aprendendo muito aqui e estou muito feliz de estar numa cidade que eu não conhecia e que, de alguma maneira, agora já faz parte da minha história também. Então, queria muito agradecer vocês. Queria também começar compartilhando uma palavra. Eu sou uma pessoa que ama muito as palavras. Uma palavra que faz muito sentido para mim e faz muito sentido para tudo que a gente está, de alguma maneira, falando hoje, para toda essa reflexão sobre educação, e vai costurar um tanto da minha fala. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês e convidar vocês a repetirem ela, porque é uma palavra que, quando a gente brinca com ela, ela ganha um outro sentido. Então, o convite é para a gente repetir a palavra menor. Menor. Vou começar e a gente segue aqui. Menor, 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 menor. Eu aprendi essa palavra com Marcelino Freire, um poeta brasileiro que também brinca com as palavras. E eu sinto que a gente vive num contexto em que o brincar também é um ato político. É um ato político importante. Então, por isso eu começo com essa palavra, porque o que eu vou compartilhar com vocês é algo pequeno, mas grande ao mesmo tempo. Para começar essa história, eu tenho uma foto aqui, que é uma imagem da entrada da casa da minha avó, lá em Paripiranga, na Bahia. Não sei se alguém aqui já ouviu falar dessa cidade, mas é uma cidade que tem muito a ver com as minhas raízes. Minha avó é de lá, meus avós, meus pais. E, de alguma maneira, ter essa imagem aqui diante de vocês tem a ver com compartilhar um pouco da minha intimidade. E muito do que eu vou falar aqui sobre educação tem a ver com intimidade. Como que a gente consegue criar mais intimidade com o Brasil? Porque, de alguma maneira, a gente aprendeu, de uma forma muito violenta, a desvalorizar o que existe no Brasil, o que é brasileiro, o que se faz de diferente aqui. E eu começo aqui com essa imagem porque foi lá com a minha avó que eu olhei, por exemplo, um dia uma lagartixa. A lagartixa estava lá, numa dessas frestas, e a lagartixa mexia a cabeça assim. E aí a minha avó falou: a Catende, que é o nome dessa lagartixa, sabe tudo. E ela fica assim, balançando a cabeça e olhando para você, porque ela sabe que você não sabe tudo. De alguma maneira, existe uma quantidade infinita de saberes que, infelizmente, a gente ainda pisa neles. A gente ainda pisa, a gente ainda ignora. E eu trago essa história da intimidade porque essa palavra eu aprendi com Paulo Freire. Outra palavra que é importante compartilhar aqui com vocês, com mais ênfase. O Paulo Freire, quando ele voltou do exílio, ele passou vários anos no exílio, na época da ditadura militar, porque ele foi muito perseguido, ele foi considerado perigoso para o Brasil. Paulo Freire, quando ele volta, ele dá uma entrevista para uma rádio e perguntam para ele: Paulo Freire, agora que você está voltando para cá, depois de vários anos fora, o que você vai fazer? Quais são seus projetos? No que você vai estar envolvido? E ele falou assim: eu preciso de um tempo para resgatar a minha intimidade com o Brasil. Porque não tem como fazer nenhum projeto, nenhum sonho, nenhuma utopia, se a gente não tem intimidade com a nossa realidade. E eu lembro que essa expressão é uma expressão que ficou muito tatuada na minha cabeça, porque essa intimidade com a realidade tem a ver com a memória, tem a ver com a história, tem a ver com o passado. O Milor Fernandes, ele dizia que o Brasil ainda tem muito passado pela frente.
de alguma maneira, a gente tem muitas dívidas com o passado e reconhecer esse passado é muito importante. Foi tentando entender que mundo é esse em que a gente vive, que eu, junto com alguns amigos, comecei um projeto no qual a gente viajou, não só pelo Brasil, mas por outros países também. Aqui são alguns lugares pelos quais a gente passou. E a gente viajou por meio de um projeto financiado coletivamente, mais de 500 pessoas apoiaram essa nossa jornada, e a gente saiu buscando histórias, buscando pessoas que estão apontando outros caminhos para a educação, que estão afirmando que, na prática, hoje, já existe uma outra realidade muito viva, muito impressionante de se ver e de se constatar que já é palpável. A gente passou por muitos lugares. A gente passou pelo Brasil, pela Argentina, a gente passou pela Indonésia, pela Índia, pela África do Sul, pela Suécia, pela Inglaterra, pela Espanha, pelos Estados Unidos. E é muito forte, porque ainda que a gente tenha passado por todos esses países, a maior constatação, a mais clara e a mais nítida, estrondosa, é que a gente não valoriza o que existe no Brasil. É muito impressionante porque depois de fazer esse projeto, que virou um livro, que está disponível na internet, e se chama Volta ao Mundo em 3 Escolas, várias pessoas vêm perguntar: nossa, como são as escolas na Europa? Nossa, o que está acontecendo lá na Finlândia? E a nossa mais viva resposta é que no Brasil está acontecendo muita coisa, a gente precisa olhar para isso. No Brasil, tem crianças que lá no Vale do Jequitinhonha estão adotando ruas, estão renomeando essas ruas e estão fazendo várias ações para ocupar o espaço público de uma maneira diferente. No Brasil, tem uma escola no Capão Redondo, em São Paulo, na qual, quando eu fui conversar com uma senhora de uns 60 anos, 65 anos mais ou menos, ela falou assim: aqui nessa escola eu descobri pela primeira vez que eu podia sonhar. E aí eu descobri, depois disso, que eu podia sonhar ainda mais. Isso ficou também muito forte para a gente. Como é um lugar que afirma no corpo de alguém que é possível sonhar, mas não só que é possível sonhar, mas que é possível sonhar ainda mais. A gente sabe que quando a gente olha para outras formas de educação, outros jeitos de aprender, a gente está colocando em xeque esse outro jeito de aprender que gera falas como a de uma garota que um dia eu encontrei. Ela falou assim: se eu fosse diretora da minha escola, eu ia explodir a escola e ia construir um shopping no lugar. Ou uma outra fala também que ficou muito forte para mim, que é de um educador colombiano, que ele, numa conversa com algumas crianças, fez uma espécie de dicionário com significados de palavras que crianças falaram para ele ao longo de alguns anos. E aí ele ouviu de uma criança que a definição de corpo é a seguinte: corpo é uma parte da cabeça. De alguma maneira, a gente sabe a urgência ética de encontrar outras maneiras de se relacionar, encontrar outras maneiras de aprender juntos, de aprender juntas. E isso tem a ver com intimidade. De novo, essa intimidade com a realidade. Teve um dia que eu estava numa escola pública e era a hora do lanche. E nesse dia era macarrão com almôndegas. Uau, macarrão com almôndegas. Eu sempre estudei em escolas públicas, sempre gostei muito do macarrão com almôndega na hora do intervalo, mas eu me tornei vegetariano. E aí, nesse dia em que eu estava nessa escola, eu falei para a merendeira que eu não ia comer almôndega, eu ia comer só o macarrão. Ela já se assustou, né? Falou: não, meu filho, tem minha almôndega aqui, come a almôndega. Eu peguei só o macarrão,
saí, fui para a mesa. Eu não sou muito de alardear essa minha opção por ser vegetariano, mas nesse dia as pessoas viam, né? Tava claro que eu estava sem almôndega. E uma garota, quando olhou o meu prato, e a gente estava numa mesa assim grande, com várias crianças, eu acho que se tivesse uma foto de cima, assim, vamos ver, vários pratos com molho e um só sem. E essa garota olhou para mim assim e falou: não acredito, acabaram as almôndegas. Não acredito, acabaram as almôndegas. Eu falei: não acabaram as almôndegas. Na verdade, eu não pedi as almôndegas, é que eu sou vegetariano. Ela falou: vegetariano? Eu falei: sou vegetariano. E ela perguntou: mas vegetariano fala português? Aí eu contei que deu trabalho para aprender, que não é assim tão fácil, né? Leva alguns anos, mas eu consegui, na medida do possível, né? Cometo ainda meus deslizes. E essa história ficou muito marcada para mim como esse fato de que quando a gente não conhece uma coisa, é como se essa coisa falasse outra língua. Essa imagem ficou muito forte para mim. Quando a gente não conhece uma coisa, é como se essa coisa falasse uma outra língua. De novo, como a gente cria intimidade com a nossa realidade, como a gente cria intimidade com o Brasil, para que o Brasil não pareça um lugar onde se fala uma outra língua. Para que as pessoas que estão perto da gente não pareçam pessoas que falam uma outra língua. Ainda que, claro, existem as diferenças todas, mas esse ponto dessa metáfora que eu estou trazendo aqui é como a gente fica mais perto, como que a gente consegue se aproximar, como que a gente consegue se escutar, mesmo com essas diferenças. Nessas viagens todas, era muito impressionante quando eu, por exemplo, no Chile, descobri a Gabriela Mistral, que é uma educadora, uma poeta incrível. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. É a única mulher latino-americana que ganhou um Prêmio Nobel de Literatura. E no Brasil, que a gente está aqui pertinho de lá, a gente não conhece ela. No geral, a gente não conhece ela. Ou mesmo quando eu fui para a Europa, e lá me perguntavam do Paulo Freire. Falavam: nossa, você vem do país em que Paulo Freire viveu, conta para mim como é ter essa honra. Eu falava: uau, uau, como a gente precisa disso, como a gente precisa reconhecer essa história, como a gente precisa viver isso no corpo, para que isso esteja com a gente de verdade. Uma outra história que foi vivida logo depois do livro, aqui são algumas fotos. Vocês podem encontrar esse livro na internet, como eu já disse, Volta ao Mundo em 3 Escolas. Logo depois do livro, eu, junto com alguns amigos, a gente criou um projeto chamado Virada Educação, que envolveu muitas escolas e que até hoje envolve algumas escolas públicas de São Paulo e que envolve também coletivos em outros estados. E a gente fez algumas dessas saídas pelas ruas, muito nesse movimento de tentar entender como a gente pode ocupar os territórios, como a gente pode criar no corpo memórias vivas de que é possível estar no mundo de outra maneira. E teve um dia que depois de uma dessas saídas, em que a gente foi com maracatu na rua, em que a gente estava cantando, em que a gente estava brincando, em que a gente estava fazendo esse ato político também, de estar na cidade, sendo cidadãos já de uma maneira muito ativa, desde os 5, 6 anos. Logo depois de uma dessas saídas, na qual as pessoas que estavam num prédio, elas, em alguns prédios, né, elas olhavam pelas janelas e teve um momento que elas começaram a bater palmas. Imaginem como é essa cena de você estar na rua com vários amigos seus, várias amigas, com adultos, com crianças, com jovens, e você está lá e as pessoas estão batendo palma, porque você está na rua. Logo depois disso, a gente fez uma roda de conversa com as crianças,
E a gente perguntou, né, o que ficou mais marcante, o que foi mais forte para vocês. E as crianças falaram, uma delas, na verdade, falou: eu vi as pessoas, eu vi os carros e eu vi a rua. E essa criança abriu os braços quando ela falou a rua. E não parecia só falar que a rua é grande. Era abraçar a rua. E aí, de novo, tem a ver com intimidade. Como a gente cria intimidade com a rua, como a gente cria intimidade com quem está perto, como que a gente cria intimidade com a nossa história. Última coisa que eu vou contar aqui. Quando eu era adolescente, meu tempo acabou, inclusive. Quando eu era adolescente, eu tinha mais tempo do que eu tenho agora aqui. E eu enviava cartas para as pessoas. Eu pegava endereços. Às vezes eu estava na rua, encontrava uma revista, pegava um endereço qualquer, não sabia quem era a pessoa. Eu escrevi uma carta para ela: olá, eu sou o André Gravatar, gostaria de conversar com você. Se você estiver disponível e puder escrever uma carta para mim, eu vou ficar muito feliz. E eu mandei muitas cartas, porque na época eu descobri um selo que custava 1 centavo. Então eu, lá na periferia, em Embu das Artes, filho de nordestino, sem dinheiro, ia com 50 centavos nos Correios e me sentia um imperador dos selos e da possibilidade de me comunicar com as pessoas. E eu mandei muitas cartas. E eu não recebi muitas respostas, ainda que eu tenha recebido algumas. E foi muito forte essa experiência para mim, porque, de alguma maneira, eu sinto que já lá, nesse momento, eu estava tentando entender o que é isso que a gente chama de aproximação, o que é isso que a gente chama de intimidade, e como isso é importante. Como isso é importante, principalmente num tempo presente em que o que se coloca é o afastamento. Então, eu deixo aqui com vocês esse convite firme, muito firme, de mais intimidade com a nossa realidade e de uma percepção também muito intensa de que isso é menor, 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 menor.